Queridas amigas, queridos amigos, um bom dia para todos. É com muita satisfação que eu volto a Campina Grande e com muita alegria de dividir aqui esse bate-papo com a nossa querida irmã Denise. É tão gostoso, né? Fazer essa interação, a conversa, fica mais dinâmico. Então nós estamos propondo uma fala reflexiva, só para inaugurar nosso pensamento sobre o tema, e depois abrimos para perguntas também, para ficar um pouco mais dinâmico, né? E a Denise pediu que eu iniciasse, e eu gostaria de trazer alguns pontos para a gente nortear o nosso pensamento sobre regeneração e sobre o nosso papel na regeneração. E é claro, a gente precisa começar falando sobre o que é a regeneração. O que é a regeneração? Uma das lições mais belas da doutrina espírita, não por ser original nisso, o próprio Cristo já havia dito: há muitas moradas na casa de meu Pai, mas uma das contribuições mais belas da doutrina foi explicar em detalhes a escada de Jacó, a escala evolutiva. Esse texto que está em Gênesis, Jacó vê uma escada por onde alguns subiam e os anjos desciam e subiam. É o primeiro detalhe aqui. Quem já galgou, desce, sobe, né? Quem não galgou ainda, só sobe, e degrau a degrau. Nós estamos numa árdua ascensão. Mas no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz a ideia didática de que os mundos criados por Deus não estão no mesmo patamar, por uma razão muito simples. Deus não cria árvores frutíferas, Deus cria sementes. Por isso há um ditado que diz assim: plante as sementes e Deus te dará as árvores. Mas você tem que plantar a semente. Então o Criador semeia mundos. Semeia mundos. Árvore frutífera é processo evolutivo. E isso tem que entrar dentro de nós. Porque a maior parte do nosso desespero em relação à situação atual do mundo, a maior parte da nossa ignorância em avaliar os movimentos complexos do mundo atual, vem de não compreendermos esse princípio. Deus semeia mundos. E os mundos sementes são mundos primitivos. Característica básica de um mundo primitivo: não há humanidade, não há seres dotados de razão, não há seres na fase humana. Isso é importante. E quem já plantou aqui, você planta hoje, amanhã a semente já é diferente, porque o processo de crescimento dela se inicia. Então nós temos uma ideia que chega a ser até um pouco simplória, de imaginar que tudo quanto é mundo primitivo é igual. É mundo primitivo, tudo igual. Não. Tem o mundo primitivo recém-nascido, tem o mundo primitivo bebê, tem o mundo primitivo criança, tem o mundo primitivo adolescente, tem o mundo primitivo maior de idade e tem o mundo primitivo terceira idade.
o mundo primitivo, terceira idade, já começa a se esboçar a espécie humana. Né? Lembrando que o Kardec fala, a forma humana e o padrão humano é um padrão universal. A forma humana e a espécie humana é um padrão cósmico. Então tira essa ideia de verdinho, vermelhinho, esquece isso. Então surge no mundo primitivo, terceira idade. Aí surge um mundo de expiação e prova. Por quê? Porque se você olha para o desenvolvimento evolutivo, mundo de expiação e prova é quando o espírito chegou na adolescência. Insuportável. Insuportável. Não é? Bonzinhos, né? É um adolescente. E a bondade divina acolhe como? Como os pais sábios acolhem os adolescentes. De duas maneiras. Primeiro, você dá espaço para que ele cresça, você precisa dar espaço. Porque uma planta, se você sufocar, ela morre. Mas você precisa direcionar o crescimento. Porque se ela crescer sem direcionamento, ela não atinge sua máxima potencialidade, né? Então, brincando aqui com a questão da adolescência, mas todo mundo entendeu, da rebeldia. Então, mundo de expiação e prova é um mundo em que o espírito começa a testar seu livre-arbítrio. Não é? Então você testa, você fala assim, eu não acredito em eletricidade não, vou colocar o dedo na tomada. Não acredito em eletricidade. E aí morre eletrocutado. É assim. Então é um processo de experimentação excessivo, que revela imaturidade espiritual. Não é? Porque depois que você adquire maturidade, você fala, não quero isso não. Vamos juntar para fazer isso. Você fala assim, vamos não, já passei. Você começa a ficar mais seletivo, amadurecimento. Mas o mundo de expiação e prova, ele também tem mundo de expiação e prova recém-nascido, mundo de expiação e prova bebê, mundo de expiação e prova adolescente, mundo de expiação e prova adulto, mundo de expiação e prova terceira idade, que é o nosso. Uma gradação. O que acontece nessa fase de expiação e prova? E por que eu estou trazendo isso aqui? Isso aqui é tão importante. Porque na nossa mentalidade, a Terra é o modelo do universo. Sim. Não é? A Terra é o centro do universo. Nós temos isso arraigado em nós. Então não adianta você chegar e falar assim, mas escuta, você já ouviu falar no telescópio James Webb, que é o novo agora? 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões de galáxias. É o novo cálculo. Cada galáxia com 200 bilhões de sistemas solares. 200 bilhões de sistemas solares. Cada sistema solar, em média, 5 planetas. Você ainda acha que a Terra é o centro do universo? O Milor Fernandes diz assim, a prova de que tem vida inteligente fora da Terra é que até hoje ninguém tentou se comunicar com a gente. Não é?
expiação e prova é uma fase inicial do progresso dos mundos. Inicial. E tem gente achando que já vai aposentar. É uma fase inicial. Por quê? Porque o meiozinho do caminho, o meio da viagem é mundo regenerado. Eu estou só trazendo esses aspectos aqui para que a gente possa raciocinar depois sobre regeneração. Mas mundo de regeneração, eu tenho mundo de regeneração recém-nascido, mundo de regeneração bebê, criança, adolescente, adulto, terceira idade. Porque o mundo de regeneração terceira idade, ele começa a caminhar para um mundo ditoso recém-nascido. Aí a pessoa fala, espírito é ótimo. Espírito é assim, fala, nossa, fulano era tão bom, desencarnou, foi para o mundo celeste. Oi? Desencarnou no mundo de expiação e prova, foi para o mundo celeste? Então, você pulou 100 degraus da escada? Alguém já viu isso? Então, quem é o máximo aqui, vai no máximo, para um planeta regenerado adolescente. Vamos com calma, gente. Vamos com calma. Não quero ofender ninguém, mas não tem anjo aqui. Esse é um ponto importantíssimo. Regeneração. Por que chama regeneração? Porque degenerou. Por isso que chama regeneração. Porque você só regenera o que degenerou. Então você realmente acredita que Deus está surpreso com a degeneração da Terra? Então por que você acha que ele pôs o nome de mundo de regeneração? Porque degenera. E por que degenera? Por que degenera? Livre arbítrio mal aplicado. E está tudo certo. Está tudo certo. Só está errado para a gente. Está tudo certo. Agora, vamos raciocinar aqui. Nós estamos com guerra agora. É guerra, violência, desigualdade. Soma todos os problemas do mundo. Todos. E Deus está preocupado. Sabe por quê? Porque 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia 200 bilhões de sóis. Cada sol com em média 5 planetas. A Terra é o único planeta de expiação no universo. E Deus nunca lidou com o mundo de expiação. É a primeira transição planetária de Deus. Faz sentido isso? Faz sentido? Nesse momento, na Via Láctea, tem milhões de planetas em transição planetária. Milhões. Tem técnicos espirituais com PhD em transição planetária. É uma equipe que só faz transição planetária.
Agora, por que você está preocupado e eu estou preocupado? Porque é a sua primeira transição planetária. Para alguns aqui já é a segunda. Mas não vamos espalhar isso não. Perceberam? Então, é novidade para você. É desafio para você. Porque o problema de matemática que é desafiador para você não é para quem está dando aula para você. Vamos com calma. Depois da regeneração, tem mundo ditoso. Só que tem mundo ditoso recém-nascido, bebê, criança, mundo ditoso adolescente, mundo ditoso adulto, mundo ditoso terceira idade. Aí chega no mundo celeste. Aí chega no mundo celeste. Kardec, item 9, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Kardec vai dizer assim: tem mundo ditoso? Olha isso. Que os corpos, eu estou falando corpos dos encarnados. Do pessoal encarna no mundo ditoso? Vamos lá. O que se torna o espírito na sua última encarnação? Espírito puro. Onde que mora espírito puro? Mundo celeste. Então você está perguntando se em mundo ditoso encarna? Mundo ditoso não é morada de espírito puro. Morada de espírito puro é mundo celeste. Então Kardec começa a descrever a encarnação nos mundos ditosos. Aí diz o seguinte: o corpo deles, o corpo do encarnado no mundo ditoso, é mais sutil que nosso perispírito. A infância é curtíssima e o tempo de vida 5 vezes mais do que a gente. Você vive 300, 400 anos. É o que dura uma encarnação. Aí Kardec continua: as pessoas não se arrastam pelo chão, como que flutuam. A morte não causa os seus horrores, porque não tem o processo de decomposição como tem no nosso mundo. E tem gente aqui, é tão bonito isso, Denise. Tem gente que chega e fala assim: eu acho que eu já estou na minha última encarnação. Fala: é mesmo? É mesmo? Tu está no mundo ditoso? É? Tua infância durou 6 meses? Você está tendo encarnação de 400 anos? Não. Então tu está iludida, iludido. Perceberam? Isso é a beleza do ensino espírita. Tem uma escada maravilhosa. Então vamos entender isso. Por que a expectativa de vida subiu? Agora está proibido o espírita voltar antes dos 98. Está voltando antes quem tem mérito. Quem não tem é 102, 104 anos. Por que a longevidade vai aumentar? Vai aumentar daqui para frente, de regeneração para frente, a encarnação é mais longa. Proporcionalmente mais longa. A infância é mais curta. E os corpos mais sutis. É o processo. Então a gente tem que entender esse quadro. Então, nós estamos indo para metade da escada. Ir para a regeneração, metade. E o que eu tenho que fazer para ir para metade da escada? Qual o meu papel na regeneração? O primeiro, regenerar-se. Não é piada, é sério. Então você tem que olhar assim: o que está degenerado em mim? É forte a palavra, não é? Mas
Eu não posso chegar aqui e ficar falando bonito e poeticamente, regenerar. Porque só regenera o que está degenerado. O que está degenerado em você? Em mim. O que está degenerado? Será que está degenerado em você as forças sexuais da alma? Será que o que degenerou em você foi a sua habilidade de usar os bens do mundo sem ser dominado por eles? Será que o que degenerou em você foi a língua? Será que o que degenerou em você foi a resiliência? A coragem? Será que o que degenerou em você foi a capacidade de se relacionar afetivamente? Você está degenerado e precisa regenerar? Será que o que degenerou em você foi a capacidade de fazer e manter amigos? Um amigo mandou um livro bacana assim, é ótimo esse, eu vou até ler o título aqui. Eu não indico esse livro. Como perder amigos e aborrecer as pessoas. Qual o melhor modo de importunar um importuno? Como fazer desistir um provável hóspede para a noite? Quais os melhores meios de penetrar na sensibilidade alheia com patas de elefante? Né? Como perder amigos e aborrecer as pessoas? Né? Então, isso é degenerar. Isso é degenerar. Por exemplo, eu degenero a palavra. Todas as minhas palavras são ácidas, de crítica e ofensivas. Eu degenero a minha argumentação. Toda a minha argumentação é para humilhar a pessoa que pensa diferente de mim. Estou degenerado. Faz sentido? Então, qual que é o seu papel na regeneração? Regenerar-se. Aí você tem que pegar uma folhinha e fazer uma lista. Onde você está degenerado? Quer uma dica? Pergunta para quem não gosta de você. Você já vai sair com 15 itens. Né, Virgínia? Já vai sair com a lista 15. A pessoa vai falar, você está um degenerado nisso, né? Aí você faz uma análise, filtra. Desses 15, fica 14. Né? Faz uma lista. Então eu preciso me regenerar. Sabe por quê, gente? O problema do mundo não é regenerar a terra. O problema de Deus não é regenerar a terra. É me regenerar. O problema do umbral não é umbral. Os amigos espirituais têm técnica para fazer tempestade magnética, para fazer o que quiser. Se quiser pegar o umbral agora e transformar numa colônia, transforma. O problema não é o umbral, é quem mora lá. Então, se você regenera, você pode escolher uma lista de 15 mil planetas para fazer intercâmbio. Vou fazer um intercâmbio aqui. Agora eu vou ficar 300 anos nesse planeta regenerado aqui. Não tem problema, tem intercâmbio. Você sabia que tem intercâmbio? Você sabia que tem família de intercâmbio que te recebe? Aí você chega lá no planeta e fala, não, essa aqui é minha mãe, meu pai de intercâmbio. Eu estou aqui. Tem. O problema de Deus não é isso. Não é regenerar a terra. O problema é um problemão. O desafio para o Criador é como te regenerar sem ferir teu livre-arbítrio. Gostou? Como te regenerar sem ferir o teu livre-arbítrio? Como fazer com que uma pessoa te ame sem ferir o livre-arbítrio dela? E agora? Esse é o desafio. Então, primeiro ponto, seja a regeneração que você espera.
Não preocupa com os outros. Tem planeta para todo mundo. Abaixo dos degraus e acima. Tem planeta para todo mundo. Fica tranquilo. Então, se você está vivendo num mundo de expiação e prova, e você está se comportando como um ser primitivo, tem casa para você. Tem. Percebe? Porque o critério da criação é: você mora de acordo com a sua morada íntima. Por isso que Emmanuel, no livro Coragem, tem assim: a mente é a casa do espírito. Não é Campina Grande. Você mora na sua mente. O lugar exterior que você está é um reflexo da sua mente. Então, tem gente em Campina Grande que mentalmente está nas cavernas. Então, ele ser transferido para um mundo primitivo adolescente é sintonia. Ele já está morando lá. O que ele vai perder é privilégio. Por exemplo, iFood, internet, videogame. Mas não vai mudar nada. Porque o comportamento dele é de um ser primitivo. Não vai mudar nada. Ele só vai perder privilégio. Não tem mais motoboy. Não tem WhatsApp para falar mal dos outros. Não vai dar para agredir ninguém. Só vai poder agredir com um pedaço de pau. Aí o seu campo de ação é limitado. Então, esse é um ponto importante para a gente. Segundo, eu vou só trazer só dois e agora passo a palavra para a Denise. Então, o primeiro é: regenera o que está degenerado em você. Segundo, gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. E eu falo agora para os meus irmãos de doutrina espírita: apoie iniciativas da regeneração. Para de alimentar inveja, despeito das pessoas. Para de torcer contra. Não adianta você vir aqui e falar bonito que acredita na regeneração, e quando tem alguém fazendo um esforço ali para construir algo, e você criticando. E você sendo o obstáculo. E você sendo o maior adversário da causa do bem. Apoie as iniciativas da regeneração. Agora entenda uma coisa: não tem anjo fazendo obra da regeneração na terra, porque anjo mora em mundo celeste. Então, se você está achando que uma pessoa tem que ser perfeita para fazer algo bom, você não entendeu onde você está. Você está no mundo de expiação e prova. Você não está no mundo celeste. Então, regras do mundo de expiação e prova: Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Deus não te chamou para fazer um trabalho, Ele te deu um trabalho para trabalhar você. Gente, vai ser doloroso ouvir isso aqui. Nenhum trabalho seu é necessário para Deus. Sabe onde eu aprendi isso? Elias. Elias deu uma exagerada. Perdeu a cabeça. E aí na outra encarnação ele perdeu a cabeça mesmo, como João Batista. Primeiro você perde a cabeça, depois você perde a cabeça. Então ele deu uma exagerada. E aí ele recebeu uma advertência, ficou bravo. Normal. Se você está relacionando com Deus, se você não tiver DR, não é relação. Ficou bravo, ficou de mal. De mal afastou. E aí Deus falou: Elias, eu vou conversar com você.
vou falar nada, mas haverá sinais. E o Elias ficou na caverna assim, agora eu quero ver. Perdeu o profeta dele. Quero ver como que ele vai fazer o trabalho. Não tem mais Elias. Estou aqui na caverna, perseguido, estão querendo me matar. O trabalhador de Deus, coitado de Deus, acabou a obra. Esse planeta não tem jeito. Aí veio um relâmpago, ele falou, agora é Deus. Não era Deus. Aí veio um terremoto, ele falou assim, terremoto é Deus. Não, não era Deus. Aí veio um vento forte, ele achou que não era Deus. De repente veio uma brisa suave, era Deus. E Deus é suave, Deus é sutil. Sutil. Deus é tão sutil. Às vezes eu estava dirigindo para o trabalho e eu estava 2 dias sem conversar com Deus. A gente tinha tido uma discussão. Na verdade fui só eu que falei. E eu estava voltando do trabalho, muito bravo. E aí eu tive um momento de queda. Assim. Eu fraquejei, senti falta dele. Eu fraquejei. Falei assim, então tá bom. Me dá um sinal. Um caminhão me deu uma fechada. Entrou assim. E eu dei aquela freada, falei, nossa. Achei, falei, caramba, tipo assim, né? Poder, né? Relâmpago, né? Eu posso te desencarnar. Não, o caminhão me deu uma fechada, entrou e tinha escrito grande atrás do caminhão assim, Jesus te ama. Aí eu fiquei sem fôlego, né? Então foi a mesma coisa, Deus é sutil, né? Começou sutil com Elias. Aí Elias falou assim, Senhor, acabou teu profeta, tu está sem ninguém. Ele falou, Elias, eu já levantei 5.000 homens. Nossa, fui substituído rápido. 5.000? 5.000 homens, Elias. Tu só tem 2 tarefas agora. Tu vai ungir o rei e tal, e vai entregar o bastão, ou melhor, a capa, para Eliseu. Falou, eu estou perdendo meu cargo? Lição: Deus não precisa de você para fazer regeneração do planeta. Põe isso na tua cabeça. Ele não precisou de Elias. Você não precisa de você. Não é Deus que precisa do seu trabalho. Quem precisa do seu trabalho é você. Deus te deu um trabalho porque você precisa do trabalho. Não é Deus que precisa da minha palestra. Quem precisa fazer palestra sou eu. Uma vez a pessoa chegou e falou assim, não gosto da sua palestra. Eu falei assim, imagina eu que tenho que ouvir todas. Você precisa do trabalho. Então Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Ele te dá um trabalho para trabalhar você, não porque Ele precisa do seu trabalho. Esses são os recados da regeneração. Se você entender isso, você vai ser feliz. O degenerado que tem que te preocupar é você. Se você regenerar você já cumpriu medalha de ouro. Fica tranquilo. Você já venceu. Você já fez o trabalho mais difícil.
Venci o bom combate. Qual o bom combate? Regenerar você, que é a pessoa mais complicada da sua vida. O maior problema da sua vida é você. Pega no trabalho, porque você precisa do trabalho. Esse é o recado, gente. Esse é o recado. Ora, você não preocupa, porque tem uma comunidade de Cristo dirigindo o sistema solar. Sabe onde eles estão no carnaval agora? Sabe onde eles estão? Visitando outras comunidades de Cristos em outros sistemas. E você está aqui em Campinas. Você acha que os cristos são tímidos? Você acha que eles não conversam? Qual que é o assunto de Cristo? Como é que está lá no seu sistema? Qual que é o expiação e prova lá? O expiação e prova é o planeta tal. Quantas guerras estão tendo lá? Lá só 5. E a mesma coisa do meu. Está com 2 guerras agora, mas mais 3 vindo. Entenderam? Então, como você está aqui e não sabe das coisas, para você é o fim. Meu Deus, acabou. Parar com isso, gente. Vamos parar com isso. E se você está achando que tudo que eu falei aqui não tem nada a ver com nada, então eu vou terminar com uma frase de Maria para Eurípides Bassanufo. Bassanufo chegou e falou assim: Maria apareceu para ele. Ele tinha algum vínculo, viveu lá naquela região, né? Teve um vínculo forte com Maria. Ela apareceu, falou: mas Santíssimo, nossa, o que eu faço aqui? Falou: meu filho, abriu a escola aí, não é? Colégio Allan Kardec? Isso. Vai ensinar 2 coisas: o evangelho do meu filho, o evangelho do meu filho. Que legal. Então, o evangelho do meu filho, filhinho, né? Mainha que está pedindo. O evangelho do meu filho, às 4ª e às 6ª, e astronomia. Astronomia? Para que astronomia? Para ampliar nossa cabecinha. Ampliar. Você está achando que Deus teve um trabalho de ficar pondo 3 bilhões de galáxias, umas que você nem enxerga, só para enfeitar suas noites? Você é especial, mas não entusiasma, né? Astronomia. Então, vamos colocar as coisas nas suas dimensões. Esse é o nosso desafio. Está tudo certo. Está tudo certo, menos uma pessoa. Mas isso é segredo, a Denise vai contar. Muito bom dia a todos e a todas. Nós ficaríamos aqui até às 12h30 ouvindo essas observações, essas reflexões que o Haroldo nos trouxe. E vamos aqui colocar mais alguns pontos para essa reflexão. O Haroldo nos levou na direção das cavernas às estrelas, e nós subimos a escada de Jacó junto com ele, mas vou trazer agora o nosso olhar para algo que talvez seja bem pequeno e que nos interessa muito de perto, que é exatamente a nossa vivência na casa espírita. Nós que estamos nesse mundo de provas e expiação, numa terceira idade aí bem comprometida, digamos assim, com guerras, incitação ao ódio, polarizações de toda a forma. Estamos nós, os espíritas, que do ponto de vista da nossa repercussão, por exemplo, num censo no Brasil, é ainda um número muito pequeno para aquilo que nós gostaríamos que fosse, mas nós estamos com esse evangelho do Filho querido de Maria, a que o Haroldo se referiu no final, em nossas mãos, reapresentado, parafraseado, ampliado, relido pela doutrina espírita. Então, qual o nosso papel na regeneração? Nós, os espíritas.
E eu tinha pensado várias coisas para falar, mas a fala do Haroldo aqui foi me levando para outros caminhos, para outras conexões, que eu vou nessa linha da intuição agora. Eu queria inicialmente começar comentando a minha reação pessoal e a de algumas pessoas quando assistimos pela primeira vez agora a exibição do filme Os Mensageiros no cinema. Eu assisti há uns 15 dias atrás em Uberlândia, estávamos num evento em Uberlândia, umas 350 pessoas, 400 foram à exibição do cinema. Quando o filme terminou, eu fiquei numa situação assim, o filme é isso, o filme é só isso, e eu não quis levantar da cadeira. Eu tinha uma expectativa muito grande em relação ao filme, pela obra, que está completando 80 anos esse mês, o prefácio é agora de 26 de fevereiro de 44, e eu tenho por esse livro um apego muito grande pela prece de Ismália, que é o capítulo 24. E acho que eu queria ver isso no cinema. Então, eu, acima do diretor, né? O que eu queria ver no cinema. E outras pessoas também ficaram sentadas, mas, enfim, fomos saindo do cinema e todos fomos comentando, né? O grande personagem é o Otávio, porque o Otávio... E aí, quando eu cheguei no hotel, eu me dei conta que eu tinha gostado muito do filme, porque o filme havia me surpreendido na forma de montar o roteiro do filme. E eu fiquei com essa sensação para mim e passou. Mais ou menos há uma semana atrás, eu estava finalizando o roteiro do programa Literatura Espírita, Prazer em Conhecer, que era sobre o livro Os Mensageiros, para homenageá-lo nos seus 80 anos. E um amigo me mandou uma mensagem no Zap, tinha visto a divulgação do programa e tinha acabado de assistir ao filme e tinha recomeçado a leitura do livro. E me disse assim, há 2 anos eu não ia na casa espírita. Há mais de 2 anos eu não lia uma obra espírita. Eu estava perdido de mim. Olha que identificação do que está degenerado, né? Ele fez uma leitura profunda de si e ainda teve a coragem de me dizer isso. E nós conversamos um pouco sobre isso e eu perguntei a ele se surgir alguma ocasião, porque sempre surge, né? Nunca passa na frente da gente um Jesus te ama sem objetivo, né? Eu perguntei para ele, se surgir uma oportunidade, você me autoriza a contar isso? Ele disse, claro, fique à vontade. Então vejamos que esse amigo que me mandou essa mensagem, nós conversamos no Zap, ele representa muitos de nós buscando qual o nosso papel na regeneração. Sem entender muito bem essa leitura que o Haroldo nos trouxe, que é extremamente importante, de que quem precisa da transição, da regeneração, somos nós e não Deus. Então, esse momento, né, de Elias, fui para a caverna, estou aqui emburrado, tive uma DR com Deus e não vou lá na casa espírita, ou no templo católico, ou não vou apoiar iniciativas no bem, vou ficar criticando, é, na verdade, uma infantilidade que já não se coaduna mais com esse mundo de provas e expiação que nós estamos, numa fase muito avançada do seu processo de transição, numa fase aguda. A literatura espírita nos diz isso e outras fontes de observação das leis divinas também nos dizem isso. Então, à medida que eu sentei aqui, fui pensando, né, como as várias pessoas assistiram ao filme, aos Mensageiros, e os que voltaram a ler o livro, sobretudo, nós vamos nos identificar com diferentes situações que são muito próximas e muito parecidas com as nossas. Nós vamos identificar, por exemplo, o Otávio, que é o médium com amplas possibilidades, vem da colônia Nosso Lar, com toda a condição de desenvolver um trabalho na Terra, e o próprio livro diz que ele é aquele, entre aspas, que perdeu o jogo por não ter jogado, fecha aspas. Ou seja, ele nem se coloca para a regeneração, ou seja, é aquele que anula o próprio papel. E tem os diversos outros, tem o Arcelino, a Ernestina, vários outros, até que nós identificamos no livro o Isidoro e a Isabel, que são pessoas como nós, com as dificuldades que nós temos na família, no casamento, com os filhos, o desafio de educar os filhos, de acharmos o nosso lugar
profissional, de acharmos o nosso espaço na sociedade, viver nesse mundo tão conturbado. E esses dois personagens no livro são, para mim, os personagens mais inspiradores, porque são aqueles que estão vivendo com as mesmas dificuldades que todos nós estamos vivendo, mas eles estão ali, cumprindo o seu papel, que é anônimo. A Isabel não é uma médium conhecida no mundo todo, no Brasil inteiro, no mundo todo no sentido do Brasil inteiro. Talvez na obra, no livro, ela não fosse nem conhecida para além do seu bairro, porque o livro descreve uma instituição espírita muito pequena, muito um núcleo familiar, bem próprio para a época em que o livro foi escrito. Nós vamos encontrar no livro a seguinte descrição: no núcleo espírita de Isabel, estavam ali 4 médiuns, 35 pessoas presentes à reunião e 210 desencarnados atendidos. Então, nós não fazemos ideia de qual é o nosso papel no mundo de regeneração quando nós o cumprimos. E não apenas como espíritas, indo na casa espírita, sendo médium, sendo expositor. Porque Deus não precisa da minha palestra, sou eu que preciso dela. É bem assim, não é Ele que precisa, sou eu que preciso. E sou eu que tenho que ouvir tudo isso todas as vezes que eu tenho que falar. Então, cumprir o nosso papel na regeneração implica também o nosso papel no lugar social em que nós estamos, na nossa profissão, que por vezes é muito simples, muito modesta, e que está ali vivendo todas as agruras, todas as dificuldades de um momento social de tensão, um momento marcado por inflações, por idas e vindas. Mas se nós cumprirmos o nosso papel, vejamos a proporção. Eram 4 médiuns, 35 encarnados e 210 desencarnados que estavam sendo atendidos. Então, imaginemos se cada um de nós cuidar em si do que degenerou e regenerar. Quantos em nosso entorno serão aqueles que estarão sendo atendidos? Porque, ao mesmo tempo que a obra é num sentido pessoal, e aqui eu lembraria do que a Ana Teresa Camasmi nos disse na abertura, ao mesmo tempo que nós nos enraizamos e as nossas galhas, as nossas potencialidades vão ao infinito, quem está no nosso entorno também colhe as benesses da nossa sombra aqui no bom sentido. Então, encontrar o nosso papel na regeneração. E não é um encontro tipo acertar numa loteria. É, de fato, nós buscarmos sintonizar com aquilo também que o Álvaro disse antes, com o nosso Waze, ou seja, com o nosso planejamento reencarnatório, tão bem apresentado por André Luiz no livro Os Missionários da Luz, aliás, Missionários da Luz. O nosso planejamento reencarnatório. Nós não estamos, nesse momento, à deriva, tentando achar o nosso papel. Ele está íncito em nós. Qual é o nosso lugar? E para citar um outro livro e um outro expositor com quem nós vamos dialogar ao longo de hoje e de amanhã, há um livro extraordinário do César Saide, Floresça Onde Estiver. Eu acho esse título extraordinário e o livro é maravilhoso. Floresça onde estiver. A tarefa de maior relevo e de maior projeção é sempre aqui está ao nosso alcance. Então, por vezes, a tarefa que, olhada de uma perspectiva materialista, pode ser muito simples, pode ser anônima, ela é o elo decisivo na cadeia do nosso processo reencarnatório. E vou narrar aqui uma história que eu ouvi da Joselma Coelho em várias circunstâncias, e sempre que eu encontro com ela eu peço, conte de novo, porque ela é uma testemunha daqueles que conviveram com Chico Xavier e uma testemunha daqueles que conviveram muito tempo com Chico Xavier, porque ela mesma conviveu relativamente poucos anos de sua vida. Há uma história maravilhosa sobre Chico, ele ainda em Uberaba, que ele estava, aliás, em Pedro Leopoldo, caminhando pela rua, e ele cumprimenta efusivamente um lixeiro que passava recolhendo o lixo. E a pessoa que estava com Chico disse, você conhece? Ele disse, conheço, esse espírito veio comigo. Olha que coisa interessante, né? Esse veio comigo. Essa história ela me
toca muito profundamente desde a primeira vez que eu vi Joselma contar. E nós poderíamos tirar a ambientação, pode não ter sido em Pedro Leopoldo, pode ter sido em Uberaba, mas olha que coisa importante. Para a reencarnação de um Chico Xavier, até os lixeiros estavam listados. Para a reencarnação de Jesus, todos estavam ali arrolados para fazerem a sua tarefa. Para a nossa reencarnação, a nossa família, os cooperadores mais próximos, para a tarefa da casa espírita com a qual nós nos comprometemos muito antes, uma lista de cooperadores foi preparada e cada um tem o seu papel. E nesse momento de tanta dificuldade, nesse estertor de um mundo de provas e expiação que está na sua terceira idade, cada um de nós, no seu papel, encontrando, realizando, fazendo da sua melhor forma, nós estaremos cumprindo para essa logística sideral que nos coloca junto e que nos conecta e permite que nós possamos ir adiante. E entre as ideias que eu listei, eu voltei a reler ontem e hoje pela manhã um texto que eu acho maravilhoso, que é o Missão dos Espíritas, que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é um texto de exortação, ide adiante, ide pregai, levai a palavra aos mais simples, e vai fazendo toda uma exortação, um levantamento de ânimo mesmo, para que nós, os espíritas, possamos entender o nosso papel enquanto coletividade, enquanto grupo que tem uma identidade, nesse momento da Terra, nesse lugar que é o Brasil e daqui se expandindo para o mundo inteiro. Mas aí, no final, há um diálogo, uma pergunta que é muito interessante, que quando eu leio eu sempre fico pensando, é uma pergunta retórica de Erasto, o espírito que escreveu o texto, ou foi uma pergunta de Kardec ali no diálogo, não é? Havia muita psicofonia ali na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e na Sociedade de Bordeaux, em Lyon, enfim, nos grupos espíritas onde os textos foram colhidos inicialmente. E é uma pergunta muito interessante, e é o finalzinho aqui que eu vou ler, para que nós possamos nos achar, né? Qual é o nosso papel no mundo de regeneração. O final do texto diz assim: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui adiante. Então, a gente podia parar aqui e dizer, não havia inocência, né? Quem estava ditando o texto sabia muito claramente das nossas fragilidades. Muitos se transviarão. Aí vem a pergunta, que está assinalada assim, pergunta. Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, ainda bem que o verbo aqui está no passado, né? Pretérito perfeito, né? Já vamos imaginar que essa fase já passou. Olha a pergunta. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Então, quais aqueles que estão cumprindo o seu papel e que são inspiradores para todos nós? Resposta, está escrito assim, resposta. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Olha só o dueto. Ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei, e os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para concentrar sua vaidade e sua ambição. Forte, né? E está assinado Erasto, anjo de guarda do médium, mensagem de Paris, 1863. Ou seja, os espíritos que assessoraram Allan Kardec e o próprio codificador não tinham dúvidas
sobre as nossas dificuldades, mas nos deram um checklist. A caridade praticada e ensinada, o consolo aos aflitos, o amor ao próximo, a abnegação, desinteresse pessoal. Então, se houver aquele momento de dúvida, que nós não saibamos qual é o nosso papel, nós podemos voltar aqui porque está assinalado o que nós devemos fazer. E se por alguma dificuldade, der aquele break assim, pausou tudo, e nós não sabemos o que regenerar do que está degenerado em nós, está aqui a lista do que nós precisamos regenerar. Vivamente o amor ao próximo, a acolhida sincera e fraterna na casa espírita, o desinteresse das coisas materiais pelas coisas materiais, porque elas são do paradigma materialista, o espírito de comunidade, de fraternidade e, sobretudo, e aí aqui eu acrescentaria, citando um texto de Kardec que está mais adiante, a fé no futuro, ou seja, a certeza de que vamos viver 102, 105 anos, mas somos espíritos imortais e voltaremos para viver o mundo de regeneração na sua primeira fase como um bebê, e todos nós muito entusiasmados, para viver o mundo de regeneração, porque aqueles, diz o texto, que não cumprirem a lei de Deus, não tem problema. Passagem paga para outros mundos, mas nós queremos para o mundo de regeneração, um mundo em que haveremos de retemperar as forças, porque essa é a definição lá do 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, retemperar as forças para seguir. E que sigamos, meus amigos, divulgando a doutrina espírita, abrindo as nossas casas, na medida do possível, ampliando as nossas experiências de inclusão, de afetividade, regenerando-nos e inspirando a regeneração de todos. Vamos ficar por aqui para que a gente tenha um tempo para algum diálogo, alguma pergunta que venha do público. Bem, pessoal, como não chegou nenhuma pergunta escrita, acabou de chegar. Como ser mãe sem ferir o livre-arbítrio? Qual o equilíbrio? Essa é a pergunta que Deus se faz. Não tem uma regra, gente. Não tem uma regra. Eu acho que a ideia do agricultor, da vinha, Jesus não utilizou a parábola da vinha por acaso. Como é que funciona uma vinha? Isso é tão bonito, quem me explicou isso, vou até mandar um abraço para ele, Eduardo Valduga, que é da Casa Valduga, espírita, o enólogo da casa. Ele me explicou sobre vinho. Vocês sabiam que vinha reencarna? Quando uma vinha, por exemplo, as vinhas da Europa têm 700 anos. Porque você não arranca a raiz. A raiz está lá. Você vai fazendo um enxerto. Então ele me explicou uma coisa muito interessante. Quando você tem uma vinha jovem, ela é rebelde. A vinha jovem, ela cresce, dá muitos galhos, muitas uvas, mas não tem qualidade. Então o que você tem que fazer? Você precisa podar. Então num galho começou a brotar 5 cachos, você vai lá e tira 3, deixa só 2. Ela cresce para tudo quanto é lado. Aí você poda e coloca umas estacazinhas de madeira para conduzir o processo. Depois que a vinha tem 300 anos, 400 anos, aí ela é uma vinha comportada, que são as melhores vinhas.
ela cresce bonitinho, dá um cacho, da melhor qualidade, está toda disciplinada. Amadurecimento. Então, mas qual que é o desafio aqui para a gente que é pai e mãe? Não podar, não colocar a talinha de madeira, não fazer nada, só assim, deixa crescer, é omissão. Omissão criminosa. E aqueles detentores da missão da paternidade e da maternidade prestarão contas da sua omissão criminosa. Agora, se você poda tudo, se você sufoca, a vinha não dá uva. Então, eu e Álvaro, a gente tem uma piada, né? Uma piada judaica. A mãe, aniversário do filho. A mãe, judia, presenteou o filho com a gravata azul e uma vermelha. Aí o filho falou assim: nossa, vou agradar a mamãe, né? Hoje eu vou colocar o terno, vou usar uma das gravatas que ela me deu. E pegou, colocou a gravata azul, camisa branca. A hora que ele chegou, falou: mãe, olha. Ele falou assim: você não gostou da vermelha? Então, se o nosso cuidado, se o nosso amor, se o nosso processo de disciplina chega a ponto de não dar espaço para o outro, eu não estou cumprindo o meu papel de mãe e de pai. É por isso que a mulher traz um útero. O útero é oco. Porque se ele for preenchido, não cabe ninguém. Então, dentro da mulher tem um espaço para que um ser cresça. Então, quem ama tem que deixar um espaço para o outro, para ele ser ele, para ele crescer, para ele desenvolver suas potencialidades, para ele desenvolver a sua singularidade. Agora, um útero ser oco não significa que ele é um horizonte. Faça o que você quer, aí isso não é amor. Aí é preguiça mesmo. Então, é esse ponto que a gente tem que entender. E que é desafiador. É desafiador. Mas veja, se Deus quisesse que você seguisse uma receita, Ele tinha mandado você com a receita. Não é? A hora que você dava a luz, já vinha a receita. Esse aqui faz assim, assim, assado. O Criador não faz isso, porque quando Ele nos dá um filho, uma filha, Ele vai te orientar pela intuição. Porque você não sabe como é que vai ser o processo. Então, às vezes a vinha está muito rebelde, está crescendo muito, aí vem a intuição, poda. Você vai lá e poda. Mas às vezes a vinha não está crescendo nada. Você fala: meu Deus do céu, não está brotando, não sai. Aí você tem que fazer igual a mamãe pássaro. Leva para o alto da montanha, faz assim, espero que você saiba voar. Percebe? O Winnicott tem uma frase que eu acho linda. Ele diz assim: a mãe suficientemente boa, suficiente, não precisa ser extraordinariamente boa, suficientemente boa é aquela mãe que em determinado momento se torna desnecessária.
Bom dia. Meu nome é Tiago Jofre, eu venho lá de Natal, Rio Grande do Norte. É um prazer estar aqui com vocês. A minha pergunta vai no sentido de que nós sabemos que o movimento espírita não é proselitista, mas os censos todos têm revelado ultimamente que cada vez menos jovens têm se aproximado do movimento espírita. Então, como equilibrar essa equação entre a ausência de proselitismo no movimento e a necessária renovação do movimento espírita através de novos jovens? Bom, vou começar respondendo essa questão e depois vamos ouvir o Haroldo. Veja, essa percepção que vem através do censo, ela não é específica para a doutrina espírita. O movimento católico também se ressente de um número menor de jovens do que em outros períodos. O movimento evangélico também faz alguma reclamação sobre isso. Eu sou professora do ensino superior há muitos anos e, de modo recorrente, eu dou aula para alunos do primeiro período, mais do que para outros períodos mais avançados e para alunos na pós-graduação. E é muito perceptível que nessa fase em que os jovens chegam na universidade, os que estão em primeiro curso, numa primeira aprovação do Enem, esse seja um momento de muito afastamento das suas comunidades religiosas. Bem no plural, afastamento das comunidades religiosas. Eu percebo isso com muita clareza no ambiente em que eu dou aula, no ambiente em que eu transito, e percebo também, um pouco mais adiante, quando eu lido com os alunos da pós-graduação, que eles já estão mais adultos, uma crise existencial severa. É muito acentuado o índice de alunos num nível adulto jovem, ali na pós-graduação, em crise severa, e isso não tem a ver com a pandemia, isso já vinha de antes. Porque há um esvaziamento das vinculações religiosas que, por vezes, eram frágeis, substituídas por um conjunto de perspectivas materialistas sobre a vida que não dão sustentação e, às vezes, também não conseguem cumprir o que é vendido pelo marketing de qualquer teoria, que é uma colocação rápida no mercado de trabalho. Não é bem assim. A vida prática, ela tem todo um conjunto de dificuldades. Então, esse panorama ele não é de hoje e também não vai se resolver só com uma questão proselitista. Todas as correntes religiosas estão desenvolvendo novas formas de comunicação que atendam o público jovem. Todas essas formas de comunicação modernas, elas têm sido muito experimentadas pelas diferentes correntes religiosas, algumas com mais sucesso, outras não, e nós vemos muito claramente melhores endereçamentos ou não. E estamos com um enorme desafio de aprender a nos comunicar bem nesse lugar e saber quem vai comunicar. Por exemplo, para voltar ao filme Os Mensageiros, eu acompanhei muitas das entrevistas do diretor Wagner de Assis, algumas que foram transcritas para jornal. Mas há uma entrevista dele que foi para o podcast, o Pod People, que eu acho que foi a melhor entrevista. E ele era a melhor pessoa para estar ali. Eu já ouvi esse podcast, que tem 2h30 de duração, quase, umas 3 vezes, porque ele comunica como ninguém para aquele público. Não é somente porque ele foi o diretor do filme, é porque ele, como homem da comunicação, ele sabe como falar, ele soube como responder, e a pessoa que estava lá também sabia perguntar. Porque há uma diferença entre ser desinibido para falar diante das câmeras e, de fato, saber como se faz isso. Há técnicas, há posicionamentos, há talento pessoal, há uma série de outras coisas. Para concluir essa resposta, eu vou dizer o que eu percebo de onde eu transito, do lugar onde eu estou, as inserções que eu tenho. Eu vejo como urgente para todos nós do movimento espírita, e aqui eu não estou me referindo aos órgãos de unificação, para todos nós, que nós saibamos comunicar melhor a doutrina espírita para os adultos jovens. Por quê? Porque em torno dos adultos jovens há quase sempre uma criança. É alguém que já teve um filho, ou que está ali, de alguma forma, pensando que vai ter um filho. Se esse adulto jovem tem, e adulto jovem hoje é alguém aí na faixa dos 30 a 35 anos, esse adulto jovem tem as suas ansiedades, os seus conflitos,
esclarecidos e consolados à luz da doutrina espírita, com certeza essa pessoa será melhor pai, melhor mãe. Como é? Mãe suficiente, né? Porque essa do eu, né? Uma mãe suficientemente boa é aquela que pode, Em determinado momento, se torna desnecessário. em um determinado momento, se tornar desnecessário. Então, esses adultos terão um excelente manejo com criança e com adolescente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como professora de muitos anos de profissão, eu sempre percebi que por trás de uma criança e de um adolescente muito problemático, há, em geral, omissões familiares. E eu não estou aqui culpabilizando ninguém. É o olhar de quem ficou na escola a vida inteira, lidando desse outro lado com os adolescentes e com os jovens que chegam na universidade. Então, um adulto jovem, atendido, consolado, ele vai ser melhor pai. E ele vai melhorar esse manejo da geração que está caminhando lá para o mundo de regeneração. E em torno de um adulto jovem, tem um pai, uma mãe, tem alguém da terceira idade. Porque até o último momento da vida nós podemos nos educar e achar o nosso papel no mundo de regeneração. E ao dizer isso, eu não estou dizendo para não avançarmos na evangelização. Por favor, não cortem a minha fala, né? Porque às vezes tem umas coisas de cortar as falas, Denise disse isso. Não. Eu estou dizendo que nós precisamos investir na evangelização da criança e do jovem, com temáticas, com linguagens, que a evangelização sempre achou o seu caminho, mas eu estou dizendo muito claramente que se nós não comunicarmos bem para o adulto jovem, nós estaremos perdendo aquela recomendação de Erasto no texto que eu acabei de ler. Ide e pregai. Acho que para esses precisamos investir muito mais. Eu queria pensar um ponto dessa reflexão que é sobre o proselitismo. Lá em Minas Gerais tinha indo para Poços de Caldas, tinha um sujeito na estrada, fazia pão de queijo maravilhoso, e tinha uma plaquinha assim: pão de queijo tão bom, mas tão bom, que dá uma dó de vender. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque Jesus disse assim: não se pode esconder uma candeia acesa, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A questão de nós espíritas não sermos proselitistas é porque a gente já se deu conta que não basta ser espírita. E eu falo isso para meus irmãos evangélicos, católicos, tem vários. Não basta. Não basta ser católico, ser evangélico, ser budista. Você nunca levou um prejuízo de um católico, de um evangélico, de um espírita. Não basta. Então, o espiritismo não é proselitista por isso. Não basta eu tornar a pessoa espírita. O desafio é torná-lo um ser humano do bem. Esse é o desafio. Agora, isso não significa que eu deva afrouxar na divulgação da doutrina espírita. Esse é o ponto. Então, eu não sou proselitista. Então, eu não chego para você e falo assim: como é que você chama? Como é que você chama, querido? A Luzia. Luzia, você conhece o espiritismo? Você tem que conhecer o espiritismo. Você é católica? Deixa de ser católica. Você tem que... O espiritismo é que salva. Não, essa não é a nossa abordagem, né? Então, a nossa primeira pregação do espiritismo, com a conduta. Então a pessoa fala: nossa, mas você atende com tanta educação as pessoas? Eu sou espírita. No espiritismo a gente é obrigado a ser bom. É chato. A gente é obrigado a ser educado com as pessoas. Às vezes eu não consigo. Perceberam? É isso que é divulgação. E não é novo isso. Francisco de Assis, antes de partir, falou com seus irmãos de ordem: e de pregar o evangelho, se for necessário, utilizar as palavras.
Então, gente, sai pelo mundo divulgando a doutrina espírita. Se for necessário, usa palavras. Se for necessário. Então nós temos um papel de divulgar. Divulgar, levar, né? Divulgar não é trazer a pessoa. Uma vez eu passei uma vergonha, né? Com o espírita. Estava num diálogo interreligioso com a irmã Ila, a maninha freira, querida, amada, tá? Aí nós saímos, passamos o diálogo, aí chega o espírita obsidiado, né? Ele falou assim: nossa, irmã Ila, por que você não sai do catolicismo e vem para o espiritismo? Eu falei: porque ela não quer cair. Quase que deu vontade de comprar, igual você, né? Não quer cair como você, criatura, né? Então Deus te colocou num lugar, e aí ela, né? Eu assim falei: gente do céu, como é que pode o espírito? Aí ela, com toda a educação, falou assim: ô meu filho, eu me sinto tão bem no catolicismo. Lá eu acredito que eu posso servir melhor. Não precisava disso, né? Podia ter dormido sem essa, né? Perceber? Então é nesse sentido. Nós não estamos saindo aí por ninguém, tirando a pessoa, de jeito nenhum. Então, querido, você está bem na igreja evangélica? Continua. Agora é o seguinte: você pode ser um péssimo evangélico. Você pode ser um evangélico, inclusive, que deturpa a mensagem de Jesus. Você pode ser um evangélico que faz o contrário do que Jesus faz. Jesus prega o perdão e você matar. Agora, você pode ser um excelente evangélico. Um evangélico que vive a mensagem do evangelho, um evangélico que honra Jesus, um evangélico que louva a Deus, que agradece a Deus, que pede, que tem uma vida reta. Você pode ser um péssimo católico, você pode ser um bom católico. Então nós estamos num trabalho da divulgação da doutrina espírita, que é a divulgação de ideias da imortalidade. Ideias da imortalidade. Então eu tenho vários amigos, amigas, são padres, freiras, pastores, evangélicos, que acompanham meu canal, acompanham o estudo da série André Luiz. Por quê? Porque eles estão interessados naquilo que é do espírito, eles não estão interessados no movimento espírita. Entenda isso. Então não basta eu trazer uma pessoa para o movimento espírita, convertê-la para o movimento espírita. O nosso processo de divulgação é profundo, gente, é profundo. Então você pergunta assim: eu tenho 25 anos que faço palestra. A maior palestra que eu dei na minha vida, a maior divulgação que eu fiz. Minha prima me liga, fala assim: Haroldo, mamãe está desencarnando. A irmã da minha mãe, tia Betinha. E quando eu nasci, foi a pessoa que acolheu, foi a primeira casa ali que acolheu, cuidou. Eu falei: nossa, está grave assim a metástase? Está muito grave. O médico falou que ela não passa de hoje. E ela está tremendo de medo de morrer. Ela não está dormindo porque ela está com medo de dormir e morrer. Então ela não está sentindo dor porque ela já está com morfina, mas ela só fica tremendo. Só você. Eu fui lá falar com a minha tia de morrer. Aí sentei. Isso é divulgação. Sentei, peguei na mão dela. Falei: tia,
Rita está bem, tia. As meninas estão tudo bem. Olha para a senhora ver, eu cheguei no mundo, primeiro enxovalzinho. A senhora foi uma das primeiras que me deu um enxoval, não tinha nada, nasci pelado. Olha aqui, estou de roupa. Deu tudo certo, tia. As meninas estão bem. As meninas estão bem, tia. Está tudo bem, fica tranquila. As meninas estão bem. Outra coisa, tia. Vovó e vovô já estão aqui. Já vieram te buscar. Já está todo mundo aqui, tia. É estranho. É uma hora estranha, né? Mas vai com eles, tia. Está tudo certo. Está tudo certo. A senhora cumpriu tudo, tia. A senhora cumpriu tudo assim. Olha, eu queria, quando chegar a minha hora, pelo menos 80%, 70% que a senhora cumpriu. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Pode fechar o olho, sossega, relaxa. A senhora vai acordar nos braços da vovó. Ela respirou. Aí minha prima chorou, foi lá pro canto. Saí, 1h30 depois, ela desencarnou. Dia seguinte, o enterro. Chamaram um padre. O padre não foi. Quem celebrou a missa? Aquela multidão. Estou eu. Para encaminhar. Percebe? Aí, está lá meu primo. 50 anos de idade. Casado, pai de 2 filhos. Vou suicidar. Mamãe morreu. Vou suicidar. Chamei e falou: rapaz, tu quer apanhar? Tu tá ficando louco? Assim, no meio do velório. Quer dizer que a tia te ensinou a ser covarde? A tia criou 10 filhos, mais os agregados. 86 anos. Para o filho mais velho ser um covarde, que está com 2 filhos para criar e querendo suicidar para acompanhar a mamãe, rapaz. Você quer que eu te ponha nessa cova vivo? Toma vergonha, rapaz. Você honra o nome da tia? Tem uma família te esperando? Seus filhos estão te esperando? Suas filhas, precisando do seu apoio, da sua força, do seu amor. A tia cumpriu a missão dela. Você pelo menos honra o nome da sua mãe. Ai, eu assustou. Não vou matar, não vou. Porque eu te ponho nessa cova. Saiu divulgação da doutrina espírita, tá vendo?